Olá, boa noite. Boa noite. Câmara dos Deputados aprova em primeiro turno a emenda à Constituição que fixa o teto para os gastos públicos. Foram 366 votos a favor. O Ministério Público pede a condenação por crimes financeiros de 9 ex-dirigentes do antigo Banco Pan-Americano. Lula e Marcelo Odebrecht são denunciados à Justiça de Brasília por corrupção no caso dos empréstimos do BNDES para obras em Angola. E defesa do ex-presidente volta a contestar acusações no caso do triplex em Guarujá e pede afastamento do juiz Sérgio Moro. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Nesta segunda, no Todo Seu, tem musical com o cantor Sandami, um bate-papo sobre séries de terror e uma entrevista sobre relacionamentos com Miriam Cutcher. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Grávida que estava desaparecida havia 10 dias é encontrada em apartamento em Campinas, no interior de São Paulo. A polícia, ela disse que fugiu porque estava recebendo ameaças. Kelly Cristina de Arruda Martins foi ouvida por 1h30 pela delegada do Distrito Policial de São Mateus, onde o caso foi registrado. Ela estava desaparecida desde o dia 30 de setembro, uma sexta-feira, quando foi de Uber da sua casa até a estação Tatuapé do metrô. De lá, seguiria até a Vila Madalena para encontrar uma amiga, o que não aconteceu. A família procurou por toda parte, até em maternidades da Zona Leste, já que ela estava grávida de 9 meses. Mas a busca só terminou hoje, 10 dias depois. A mulher foi localizada em um apartamento em Campinas, no interior de São Paulo. No local, nada de anormal foi encontrado. Os investigadores conseguiram a localização por meio do cartão de crédito que ela usou para fazer a reserva do imóvel pela internet. No depoimento, Kelly disse que alugou o apartamento porque estava sofrendo ameaças de morte pelo telefone celular, mas não soube dizer exatamente de quem. No começo desse ano, o marido dela foi morto durante uma tentativa de assalto. Segundo a mãe de Kelly, o genro estava preso e cumpria o indulto de final de ano, quando foi assassinado. Kelly já está em casa, mas não quis gravar entrevista. A mãe contou que a filha está deprimida e não soube dizer o motivo das supostas ameaças. Ela não fala nada, entendeu? Não dá nem para saber o que aconteceu. Ela está quieta? Tá quieta. Não conversa com vocês? Não falou nada. A delegada, que também não gravou entrevista, suspeita até que Kelly não esteja mais grávida e disse que vai continuar investigando o caso. Dentro das atividades do Outubro Rosa, um evento mostra a importância dos cuidados com a autoestima para as mulheres com câncer. Toda mulher adora mimos, receber cuidados de beleza. Aqui no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, voluntárias doam o seu tempo para embelezar as pacientes. É importante porque a gente vê o sorriso do paciente, a pessoa fica mais animada, né? Eles vêm assim meio triste e eles ficam bem felizes com isso. Isso também para mim é uma felicidade muito grande. Ações como essa acontecem em diferentes locais durante o Outubro Rosa, mês de conscientização e combate ao câncer de mama. Neste salão nos Jardins, profissionais atenderam gratuitamente cerca de 100 mulheres do grupo Meninas de Peito.
A segunda-feira ficou mais colorida e as convidadas aprovaram o evento. Você está entre as pessoas que são do mesmo ambiente, que você se identifica, a autoestima vai lá em cima, então você sai da sua rotina, né, diária, e isso deixa a gente mais forte. Amei o corte, ficou super fashion, leve e combinou muito com o tom que eu fiz. Vitória de Temer na Câmara. Deputados aprovam texto base da PEC do teto dos gastos públicos. Foram 366 votos a favor e 111 votos contrários. 480 deputados votaram. A sessão durou pouco mais de 9 horas. O presidente Michel Temer passou o dia recebendo deputados no Palácio do Planalto. O objetivo era justamente tentar convencer parlamentares aliados que ainda estavam indecisos em relação ao projeto. O governo trabalhou intensamente. Temer chegou a exonerar 3 ministros para votar a PEC. A intenção era acumular mais votos favoráveis à matéria. Amanhã foi de articulação política na Câmara dos Deputados. Logo no início da sessão, o líder do governo, André Moura, pediu pressa para votar a matéria. A oposição, liderada pelo PT, PCdoB, Rede, PSOL e PDT, até tentou obstruir a votação, mas não conseguiu. A PEC limita em 20 anos as despesas da União. Pela proposta, os gastos só vão poder crescer conforme a inflação do ano anterior. É a votação mais importante de Temer no Congresso desde que ele assumiu a presidência. Para o Planalto, o objetivo da PEC é reequilibrar as contas públicas. A base do governo diz que a aprovação é necessária. Segundo os governistas, a crise fiscal herdada por governos do PT é séria e precisa ser contida para o país voltar a crescer. Esta PEC é apenas o começo das reformas. Se as demais reformas não forem feitas, não haverá Brasil para arrumar boquinha para os seus companheiros, como vocês fizeram, destruindo o setor público, a ética, a moral deste país. Já a oposição diz que a PEC representa o desmonte das políticas sociais adotadas nos governos petistas e que, se aprovada, vai prejudicar principalmente a saúde e a educação. A PEC 241 é o desmonte de todas as políticas públicas, é o desmonte do sistema previdenciário brasileiro, é o desmonte do SUS, é o desmonte do sistema público de educação. Esta PEC, ela é o coração do golpe, ela é o coração do impeachment, porque muda, desestrutura o Estado brasileiro, porque muda a perspectiva de ação do poder público. O líder do DEM, da base governista, rebateu. Não faltarão recursos para saúde e educação. Se eventualmente tiver dificuldade, seremos nós aqui no Congresso Nacional que iremos estabelecer mais recursos, tanto para a saúde quanto para a educação. Mas nesse momento é importante para nós fazermos com que a eficiência no serviço público seja repensada. O Ministério Público Federal apresentou à Justiça uma nova denúncia contra o ex-presidente Lula. Além dele, também foram denunciados o empreiteiro Marcelo Odebrecht, Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho do ex-presidente, e outras 8 pessoas. Lula já é réu em 2 processos, um na Justiça Federal do Paraná e outro no Supremo Tribunal Federal em Brasília. E é investigado em 2 inquéritos que tramitam no Supremo, todos relacionados à Operação Lava Jato. O Ministério Público acusa o ex-presidente de favorecer a Odebrecht em empréstimos junto ao BNDES para obras em Angola, que só em 2010, último ano do governo Lula, somaram 350 milhões de dólares. Nos anos seguintes, até 2015, os empréstimos chegaram a 2 bilhões de dólares, período no qual, já sem mandato, Lula teria cometido tráfico de influência. Em troca, segundo o Ministério Público, a Odebrecht pagou 20 milhões de reais à empresa Exergia do Brasil, de Taiguara Rodrigues, sobrinho de Lula, por supostos serviços prestados. De acordo com a denúncia, o ex-presidente teria recebido parte do dinheiro.
Chamou a atenção dos procuradores o fato de que o sobrinho de Lula não tinha experiência na área de engenharia e, mesmo assim, fechou 17 contratos com a Odebrecht para obras em Angola. A denúncia diz ainda que os negócios teriam sido supervisionados por Lula, que teria apresentado o sobrinho a autoridades e a empresários do país. Outra constatação do Ministério Público é que parte dos pagamentos recebidos da Odebrecht veio de palestras supostamente ministradas pelo ex-presidente a convite da construtora. Eu não tenho a denúncia apresentada, não tenho conhecimento dos termos da denúncia. O que eu posso, neste momento, dizer é que as decisões do BNDES, como todos sabem, são decisões colegiadas. O presidente da República não participa das decisões colegiadas tomadas pelo BNDES. Todas as palestras realizadas pelo ex-presidente Lula estão no site do Instituto Lula e constam para quem ele fez a palestra, qual é o tema da palestra. Não se pode estabelecer qualquer relação entre essas palestras e atos do BNDES ou qualquer outro ato de governo. Além de Lula e de Taiguara Rodrigues, foram denunciados também Marcelo Odebrecht e mais 8 pessoas. E o Ministério Público Federal afirmou ainda que José Ferreira da Silva, irmão de Lula, recebeu ao menos R$20 mil para despesas pessoais, entre elas seu plano de saúde, como parte da retribuição da Odebrecht às vantagens asseguradas pelo ex-presidente em contratos à empreiteira em Angola. O advogado do sobrinho de Lula, Taiguara Rodrigues dos Santos, diz que está estudando a denúncia e que vai se manifestar somente nos autos do processo. Procurada, a Odebrecht afirmou que não vai se manifestar. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Acontece com Lula, um fenômeno muito comum na política. O sujeito acha que é uma coisa, mas a sua reputação indica que ele já virou outra coisa. A nova denúncia protocolada contra Lula hoje em Brasília, por suas relações promíscuas com a Odebrecht, é a terceira acusação formal da Procuradoria em que o ex-presidente petista é retratado como protagonista de casos de corrupção. Nas outras 2 denúncias, Lula já virou réu, uma em Curitiba e outra em Brasília. Lula em breve será réu pela 3ª vez. A imagem de Lula, antes monumental, agora cabe numa caixa de fósforos. E o encolhimento deve continuar. Afora as encrencas da primeira instância, Lula é investigado em 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Num deles, ele é acusado de chefiar o quadrilhão, como os procuradores da República se referem ao esquema que assaltou a Petrobras e outros cofres públicos. O PT derrete junto com Lula. De fundador do partido, Lula virou o afundador do PT. Quando o PT, já bem pequenininho, decidir sair da caixa de fósforos, talvez descubra que sua fantasia da conspiração não substituiu a realidade. Apenas adiou o reconhecimento de que os seus erros o tornaram um partido insignificante. Boa noite. Um grupo de estudantes invadiu o escritório da Presidência da República aqui na Avenida Paulista. Eles são contra a proposta de emenda à Constituição que limita o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Do lado de fora, movimentos por moradia interditaram uma parte da avenida em protesto contra o governo do presidente Michel Temer. O objetivo do grupo é entregar uma pauta de reivindicações sobre o programa Minha Casa Minha Vida a um representante do governo. Os manifestantes pedem uma reunião com o ministro das Cidades, Bruno Araújo. O trânsito foi bloqueado no sentido Paraíso, no quarteirão onde fica a sede da presidência, na capital paulista. No documento que pretendem protocolar, os movimentos União Nacional por Moradia Popular, Central de Movimentos Populares, Nacional de Luta por Moradia, de Lutas de Bairros e Favelas e a Confederação Nacional das Associações de Moradores criticam a paralisação do programa e a PEC que limita os gastos públicos. A greve dos bancos terminou na última quinta-feira, mas a Caixa Econômica Federal encerrou a paralisação somente um dia depois, na sexta. Hoje as agências reabriram. Aqui na região central de São Paulo, as agências foram abertas às 9 horas da manhã. E quem precisava sacar o dinheiro de benefícios, como o FGTS e o PIS, veio conferir tudo logo cedo. Trabalhava numa empresa excelente, tive que sair
por conta de problemas pessoais e logo em seguida eles entraram em greve. E aí eu tive que aguardar para vir retirar o fundo de garantia. Eu precisava do dinheiro do meu PIS, né, que já estava liberado para pagar algumas contas, e fiquei atrasando tudo porque eu não conseguia sacar. E, inclusive, quando os bancos saíram de greve, o único que não abriu foi ele. Então, assim, me prejudicou mais ainda. Aí hoje que eu vou conseguir sacar o dinheiro e vou resolver tudo. Mas realmente me atrapalhou bastante. A greve dos bancários durou mais de um mês e acabou na última sexta-feira. No dia, os funcionários da Caixa mantiveram a greve, que foi encerrada horas depois em assembleia. As agências do banco voltam a abrir mais cedo amanhã e a ideia é agilizar o atendimento em todos os serviços. Ministério Público Federal pede a condenação de 9 ex-executivos do Banco Pan-Americano por gestão fraudulenta de instituição financeira. Segundo a Procuradoria, a gestão criminosa causou um prejuízo de 3 bilhões e 800 milhões de reais ao banco, que tinha como um dos principais acionistas o Grupo Silvio Santos. Após oferecer seu patrimônio pessoal como garantia a um empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito para salvar o banco, o empresário Silvio Santos vendeu suas ações para o BTG Pactual. O nome da instituição foi alterado para Banco Pan. A Caixa Econômica Federal continuou com uma participação de 49% na instituição, mas não foi responsabilizada pela gestão. Os advogados do ex-presidente Lula e da mulher dele, Marisa Letícia, afirmaram hoje em entrevista coletiva que a investigação da Operação Lava Jato tem como objetivo pré-estabelecido incriminar o casal. Segundo o advogado Cristiano Zanin Martins, foi anexada hoje ao processo eletrônico da Justiça Federal a defesa prévia de Lula e Marisa, que respondem por lavagem de dinheiro. Lula ainda é réu por corrupção passiva. A denúncia oferecida pelo Ministério Público em 14 de setembro abrange 3 contratos da OAS com a Petrobras e diz que 3 milhões e 700 mil reais em propinas foram pagos a Lula. A reforma do triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo, e a armazenagem de bens do ex-presidente são alvos da denúncia. A denúncia é inepta. Ela não descreve os fatos, não individualiza condutas, ela faz afirmações absolutamente genéricas. A defesa também pede para retirar do juiz federal Sérgio Moro as ações contra o ex-presidente. Diversos atos comprovados por meio das provas que foram anexadas a essa peça, de que o juiz Sérgio Moro perdeu a imparcialidade para proferir um julgamento em relação ao ex-presidente Lula ou a qualquer dos seus familiares. Os advogados reafirmam que Lula e Marisa não são donos do triplex e citam que a OAS sempre pagou as taxas de condomínio da unidade. E dizem que o ex-presidente é alvo de perseguição política. Há uma intenção de excluir o ex-presidente Lula das eleições de 2018, não pela via do voto, mas por uma condenação que pudesse afastá-lo legalmente do processo. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Com Marcelo e família e meia centena de executivos da empreiteira, avança a negociação para a delação da Odebrecht. E avançam, com ritmos distintos, negociações para a retomada de delações da Andrade Gutierrez, OAS e Camargo Correia. Se tiverem desfecho positivo, tais negociações alteram o rumo da política e da sucessão presidencial. PMDB, PSDB, PT, DEM, de várias formas são citados executivos e principais líderes dos grandes partidos. Há obstáculos sérios no caminho da delação, localizados em Brasília, na maior parte. Resistência não apenas dos que sabem que serão delatados. Sem que haja conluio, os setores da Polícia Federal e também do Ministério Público resistem a novas delações, por motivos diferentes, alguns obscuros. Denúncias vazadas nos últimos dias não são obras do acaso, e não apenas o de sempre sobre Lula e PT. Agora, também os frutos da disputa interna no PSDB. No alvo, Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, ex-secretário da Segurança, de Alckmin, e Aécio Neves, no caso Andrade Gutierrez. E, 2 dias depois da eleição, a notícia: inquérito da Polícia Federal investigará a compra de termoelétricas no governo Fernando Henrique. Por fim, mas não por último, os fatos indicam que Eduardo Cunha vai dançar.
Para salvar seu pescoço e o da mulher Cláudia, Cunha terá apenas uma alternativa: delatar. E aí, além de políticos, inimigos ou inimigas e ex-amigos, empresários seriam citados. Esse é um tempo em que se avacalha a política. Políticos em campanha política dizem que não são políticos. Nesse tempo em que panelas e bandeiras seguem guardadas, não é demais lembrar: doleiros, empreiteiros, banqueiros, comerciantes, centenas dos flagrados pela Lava Jato não são os políticos. São empresários, executivos, gente de bem. Boa noite. 6 dias depois da passagem devastadora do furacão Matthew pelo Haiti, o número de mortes passa de 1.000. Os moradores de áreas mais isoladas ainda esperam a chegada do socorro e cresce o número de casos de cólera. Algumas das áreas mais afetadas ainda estão incomunicáveis ou não podem ser alcançadas por terra. A catástrofe deixou as pessoas sobrevivendo a céu aberto, sem nenhuma condição sanitária, bebendo e se banhando em água contaminada. Já foram confirmados dezenas de casos de cólera. É grande a preocupação com uma epidemia como a que atingiu o país depois do terremoto de 2010, quando a doença matou mais de 9.000 pessoas. Os grupos humanitários estimam que 1.400.000 haitianos precisam de ajuda. Para muitas pessoas do país mais pobre das Américas, não sobrou mais que a roupa do corpo. Aqui na cidade de São Paulo, a semana começou com muita nebulosidade. O dia esquentou pouco e a máxima não passou dos 21 graus. Agora à noite, os termômetros estão na casa dos 17 graus e ainda pode garoar ao longo da madrugada. Vamos à previsão para amanhã com Mariana Armentano. Ainda estamos em plena primavera, mas os próximos dias serão bem típicos de verão em todo o estado de São Paulo. O sol predomina e, apesar do dia começar friozinho, as temperaturas sobem bem ao longo da tarde. E com o ar mais abafado, pode chover em todas as regiões, inclusive aqui na capital paulista. Pelo interior, os termômetros vão bater na casa dos 36 graus em Votuporanga e em Presidente Prudente e dos 37 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte paulista, todas as temperaturas também vão ficar acima dos 30 graus. Já no litoral, teremos máximo em torno dos 24 graus em Santos e dos 23 em Caraguatatuba. Vamos ver como fica o tempo aqui na Grande São Paulo? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 15 e máxima amanhã à tarde de 27 graus. Aí a temperatura dispara. Na quarta-feira, feriado, chega a fazer até 30 graus durante o dia, com chances de chuva entre a tarde e a noite. E essa condição não muda na quinta-feira e a máxima se mantém nos 30 graus. Nova pesquisa revela que Hillary Clinton abriu 11 pontos de vantagem sobre Donald Trump na corrida presidencial. Hillary Clinton teria agora 46% das intenções de voto, contra 35% de Donald Trump. A sondagem NBC The Wall Street Journal foi feita depois da divulgação de um áudio de 2005, quando Trump já era casado com Melania. Ele fez declarações vulgares sobre os métodos para conquistar mulheres. O debate de ontem foi tenso e cheio de acusações mútuas. A gravação foi o tema da primeira pergunta. Trump tentou minimizar a questão. Ele disse que foi apenas uma piada de vestiário, pediu desculpas e mudou de assunto no meio da resposta. Depois, contra-atacou, dizendo que o ex-presidente e marido de Hillary, Bill Clinton, era muito pior e abusivo com as mulheres. Antes do debate, Trump chamou os jornalistas para uma entrevista ao lado de mulheres que acusam Bill Clinton de agressões sexuais nas décadas de 70 e 90 e ainda levou as mulheres para o teatro do debate. Desde a divulgação da conversa, Trump perdeu uma enxurrada de apoios dentro do Partido Republicano. Hoje, o líder do partido no Congresso disse que não vai defender nem fazer campanha por Trump. E voltamos a falar da PEC, que limita o gasto público. Depois de aprovada em primeira votação, agora há pouco, a sessão foi prorrogada por 1 hora.
Agora, os deputados discutem a emenda que sugere que seja estabelecido um limite de 5% do PIB para o pagamento de juros e amortização da dívida da União. A proposta de emenda constitucional 241, por se tratar de uma PEC, precisa ser analisada em segundo turno no plenário da Câmara, o que deve ocorrer no próximo dia 24, conforme a previsão do relator, o deputado Darcísio Peronde, do PMDB, e terá de ser aprovada por pelo menos 308 votos, para então seguir para análise do Senado. Após ser reinaugurado na semana passada, o Hotel Cadoro reabriu hoje seu restaurante, antiga referência gastronômica de São Paulo. O lugar retoma o cardápio do norte da Itália, que por 5 décadas deliciou a clientela. A forma como o prato era servido foi mantida. As carnes ficam neste carrinho e são cortadas ao gosto dos clientes. São vários tipos de cozidos, que vêm acompanhados de legumes e 3 tipos de molhos que dão um sabor especial. Este é o Bolito, o carro-chefe do restaurante Cadoro, que reabre suas portas depois de 7 anos. As receitas foram trazidas pelo fundador da casa, o italiano Fabrizio Guzzoni, em 1953. O hotel, o primeiro 5 estrelas da capital paulista, e o restaurante marcaram época. Pessoas famosas passaram por aqui, como o tenor italiano Luciano Pavarotti. Ele mesmo gostava de, depois do show, ir para a suíte e preparar um prato para comer. E, lógico, a gente deixava um chefe, um maître para ajudá-lo, etc. E ele, depois do show, ele foi na suíte e preparou um penne com um molho de tomate, um toque de manjericão e um pouco de pimentinha, dedo de moça. E serviu o prato, o maître foi servir ele na mesa, pegou, sacou o queijo e foi oferecer queijo para o Luciano Pavarotti. Ele falou, não, il parmigiano faccio io, né? Eu tirou do bolso um pedaço de parmesão e ralou um parmesão dele, que ele trouxe da Itália. O hotel funcionou até 2009 e foi demolido. No seu lugar surgiu um outro prédio, moderno e multiuso. Do antigo hotel restaram alguns objetos que remetem ao passado. Obras de arte, esculturas e este piano de 1870. E quem chega aqui no hotel com tudo muito bem decorado e vê aqui na recepção uma espiga de milho, pode até estranhar no começo. Mas esta aqui foi uma outra tradição mantida pelos proprietários. Os clientes do restaurante e também os hóspedes, quando estão indo embora, são convidados a levar para casa um grão desse milho. E dizem que essa pessoa terá prosperidade e fortuna. Seu Mário é considerado um dos grandes patrimônios do hotel. O mensageiro trabalhou aqui por 30 anos e agora foi recontratado. De repente ele chamar a gente assim, para mim foi uma emoção. Fiquei muito feliz. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, até amanhã, Gabriel. Até amanhã, Tássia. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã. Tenha uma boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta terça, 6 da tarde. Assista agora. Todo Seu.